Olá, futuros cadetes do Exército Brasileiro. Estamos de volta com a resolução da prova de Física, modelo A, SpaceX 2022, rumo SpaceX 2023. Aqui na tela nós temos a 25ª questão dessa prova de Física, modelo A. Lembrando que nas videoaulas anteriores nós já resolvemos a 21ª, a 22ª, a 23ª e a 24ª, e aqui na tela você tem a 25ª. Ainda dentro do contexto mecanicista, vamos ao texto da questão. Uma canoa amarrada ao ponto P em um rio solta-se e é levada pela correnteza das águas. A correnteza tem uma velocidade paralela e módulo constante igual a VR em relação à margem do rio. Após um intervalo de tempo igual a ΔT, o dono da canoa parte do ponto P ao seu encalço com uma lancha que se desloca com uma velocidade paralela e de módulo constante igual a VL em relação à correnteza. Quando ele alcança a canoa, imediatamente apreende e inverte o sentido do seu movimento da lancha para retornar ao ponto P, também com uma velocidade paralela e de módulo constante igual a VL. Isso em relação à correnteza. Podemos afirmar que o intervalo de tempo entre o instante em que o dono alcança a canoa e o instante em que ele chega ao ponto P é. Então nós temos aqui nas 5 alternativas, 5 equações literais, e todas elas estão em função da velocidade do rio, da velocidade da lancha, do intervalo de tempo ΔT que a canoa teve de vantagem em relação à lancha quando partiu. É isso, então somente uma dessas equações, somente uma é a verdadeira, né, para esse tempo de retorno da lancha rebocando a canoa. Vamos à nossa resolução comentada. Para calcular o intervalo de tempo entre o instante em que o dono alcança a canoa e o instante em que ele retorna ao ponto de partida P, é preciso conhecer e saber aplicar o princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu Galilei para a composição de movimentos. Aqui eu fiz um desenho ilustrativo com 3 pontos: ponto de partida P, ponto C onde se encontra a canoa e ponto E, ponto de encontro. Então, como diz o texto, a canoa parte do ponto P e já se encontra com um intervalo de tempo aqui de vantagem ΔT em relação à lancha quando começa a partir. E aí, o dono pega sua lancha e parte do ponto P e provavelmente encontrará sua canoa aqui no ponto E. No ponto E aqui, ponto de encontro, gastando um tempo T de encontro. Que a questão pede, que o comando da questão pede, é o tempo de retorno da lancha rebocando a canoa. É o tempo de retorno, que eu chamei aqui de tempo T. Ok? Então, quando o dono com sua lancha alcança sua canoa, ele percorrerá um deslocamento ΔS voltando, que foi exatamente o mesmo quando ele a encontrou aqui no ponto E. Okay? Só que ele volta subindo o rio. Quando ele encontrou a sua canoa aqui no ponto E, ele desceu o rio. Então esse tempo aqui, mecanicamente, a gente sabe que tempo é espaço ou velocidade. O espaço aqui é o deslocamento, que eu estou chamando de ΔS. Só que a velocidade é a velocidade resultante da lancha, que sai ao encalço da canoa. A velocidade resultante da lancha, o módulo dela, descendo o rio, é a soma das velocidades. Velocidade própria da lancha com a do rio. Agora, quando o dono volta com sua lancha rebocando a canoa, a velocidade resultante já vai ser a diferença. E neste caso a gente quer o tempo de retorno. Então a velocidade resultante aqui vai ser subindo o rio.
Então essa velocidade resultante aqui, o módulo dela é a velocidade da lancha menos a velocidade das águas do rio. Então, tempo de retorno é igual a ΔS sobre a velocidade resultante é a velocidade da lancha menos a velocidade das águas do rio. O que nós precisamos é saber quem é esse deslocamento ΔS, tanto da lancha partindo do ponto P e chegando ao ponto E, como da canoa que partiu do ponto P e chegou ao ponto E, que é o mesmo quando a canoa está sendo rebocada pela lancha de volta do ponto I ao ponto P. Então, nós precisamos saber quem é esse deslocamento ΔS. Então, sigamos em frente. O deslocamento da lancha ΔSL ou o deslocamento da canoa ΔSC, quando ela foi arrastada pelas águas, é igual ao deslocamento ΔS da lancha quando volta ao ponto de partida P, rebocando a canoa. Então, o que nós temos que fazer aqui é encontrar uma equação para o deslocamento da lancha e uma equação para o deslocamento da canoa, que ambas estarão em função do tempo de encontro, isolar esse tempo de encontro, voltar para uma das equações dos deslocamentos, ok? E encontrar, não é, a equação do deslocamento da lancha ou da canoa em função da velocidade da lancha, em função da velocidade das águas do rio e em função do intervalo de tempo que a canoa teve de vantagem em relação à lancha quando partiu. Então vamos lá. A equação do deslocamento da canoa é a velocidade do rio, porque ela foi arrastada pelas águas, que multiplica o tempo ΔT de vantagem que ela teve em relação, não é, à lancha, mais o tempo de encontro. Agora, a equação do deslocamento da lancha descendo o rio para encontrar a canoa é o módulo da velocidade resultante da lancha em relação às margens do rio, multiplicada pelo tempo de encontro. Só que agora nós temos uma velocidade resultante para a lancha descendo o rio. Então a velocidade resultante da lancha em relação às margens do rio, o módulo dela tem que ser a soma da velocidade própria dela, VL, mais, né, a velocidade das águas do rio. Então nós vamos substituir essa soma aqui no lugar da velocidade resultante da lancha aqui na equação do deslocamento da lancha ΔSL. Então esse ΔSL agora vai ser módulo da velocidade resultante da lancha, soma da velocidade da lancha mais a velocidade das águas do rio vezes o tempo de encontro. Então nós temos agora duas equações, uma para o deslocamento da canoa e uma para o deslocamento da lancha. Mas esses dois deslocamentos são iguais. Como são iguais, nós podemos agora escrever velocidade do rio, que multiplica ΔT mais TE, igual a velocidade da lancha mais a velocidade do rio vezes TE. Ok? Velocidade da lancha mais velocidade do rio vezes TE. Ou seja, o lado direito do deslocamento da canoa, tá aqui ele, é igual ao lado direito do deslocamento da lancha. Aqui, ó. Com isso, efetuamos aqui a distributividade, efetuamos também as simplificações devidas, e aí encontramos um tempo de encontro igual à velocidade do rio, vezes o tempo, vezes o intervalo de tempo que a canoa teve de vantagem em relação à lancha, dividido pela velocidade própria da lancha, que é VL. O que vamos fazer agora é substituir essa equação do tempo de encontro ou na equação do deslocamento da canoa ou na equação do deslocamento da lancha. Eu preferi substituir na equação do deslocamento da lancha. Então, a equação do deslocamento da lancha, ΔSL, agora é igual a soma da velocidade
da lancha com a do rio, que multiplica TE. Só que TE é quem? TE é quem? É a velocidade do rio vezes o intervalo de tempo ΔT dividido pela velocidade da lancha. Aqui, ó. TE. Agora o que nós vamos fazer? Aplicar aqui e resolver aqui o produto. Quando a gente resolve o produto entre esses dois parênteses, encontramos aqui que ΔSL, ou seja, encontramos uma equação aqui para o deslocamento da lancha igual a velocidade das águas do rio vezes o intervalo de tempo ΔT mais velocidade das águas do rio ao quadrado vezes o intervalo de tempo ΔT dividido pela velocidade da lancha. Nessa soma aqui, nós temos como fator comum esse produto, velocidade das águas do rio e o intervalo de tempo ΔT. Esse ΔT sempre eu estou falando aqui que é o tempo de vantagem que a canoa teve em relação à lancha quando ela partiu. Então nós podemos colocar esse produto aqui em evidência. Então, deslocamento da lancha, ΔSL. Agora, colocando VR vezes ΔT em evidência. Então ficamos com deslocamento da lancha igual a velocidade das águas do rio vezes ΔT, que multiplica 1 mais velocidade das águas do rio dividido pela velocidade da lancha. Então, encontramos uma equação aqui para o deslocamento da lancha, ΔSL, que seria a mesma, né, para o deslocamento da canoa, ΔSC, se nós tivéssemos substituído aqui a equação do tempo de encontro na equação do deslocamento da canoa. Nós encontraríamos essa mesma equação aqui, ó, de ΔSL. Veja que ela está em função da velocidade das águas do rio, está em função do intervalo de tempo ΔT e em função da velocidade da lancha. Então o que nós vamos fazer é substituir essa equação agora, né, a equação do deslocamento da lancha, aqui na equação do tempo de retorno. Aqui na equação do tempo de retorno. Que a gente viu aqui no início, que essa equação do tempo de retorno, ó, é ΔS, que é o deslocamento da lancha tanto indo como voltando, o deslocamento é o mesmo, dividido pela velocidade resultante, que neste caso, retornando, a velocidade resultante é a velocidade da lancha menos a velocidade das águas do rio. Então vamos substituir aqui a equação do deslocamento da lancha, vamos substituir ela aqui no lugar de ΔS. É o que eu vou fazer lá, ó. Tempo de retorno é ΔS, que é a distância entre P e E indo ou EP voltando, dividida pela velocidade resultante quando a lancha sobe o rio puxando a canoa. E aí a velocidade resultante é a velocidade da lancha menos a velocidade das águas do rio. Então, no lugar de ΔS aqui, eu vou substituir ΔS pela equação do deslocamento da lancha. Ok? Então, essa equação aqui vai vir para o lugar de ΔS. Ok? Então, ficamos com o tempo agora de retorno, né, igual a velocidade das águas do rio vezes ΔT, que multiplica 1 mais velocidade das águas do rio dividido pela velocidade da lancha. Isso tudo dividido pela velocidade da lancha menos a velocidade das águas do rio. O que nós vamos fazer? Simplificar em cima e embaixo pela velocidade das águas do rio. Fazendo isso, nós temos que o tempo de retorno da lancha rebocando a canoa do ponto E até o ponto P, esse tempo aqui, vai ser igual a somente ΔT, que multiplica 1 mais velocidade das águas dividido pela velocidade da lancha. Isso sobre quem? Velocidade da lancha dividido pela velocidade das águas do rio, menos 1. Essa equação aqui, você percebe que é a equação do tempo de retorno. E ela está em função de quem? De ΔT, VR e VL. Onde aqui, nas alternativas, todas elas estão em função de VR, VL e ΔT. Agora, o que nós podemos fazer é lembrar que a ordem dos fatores, aqui em cima, aqui no numerador, a ordem dos fatores não altera o produto. Ok? E aqui a ordem da soma
não altera o resultado. Então, eu posso colocar ΔT aqui na frente. E posso colocar VR sobre VL na frente do 1. Então, nós ficamos aqui com parêntese, né? Abre parêntese. VR sobre VL mais 1, fecha parênteses, que multiplica ΔT. Dividido por VL menos VR, VL sobre VR menos 1. Essa equação literal para o tempo de retorno da lancha rebocando a canoa até o ponto de partida P é a mesma que se encontra na letra A de extrator A. Aqui, ó. Extrator A. VR sobre VL mais 1, que multiplica ΔT, sobre VL sobre VR menos 1. Ok, galera? Ficamos por aqui e breve, muito breve, voltaremos com a 26ª questão da prova de Física Modelo A SpaceX 2022, nos preparando para a SpaceX 2023. Fui!